Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e hoje vamos acompanhar a história do melhor Homem-Aranha através de uma nova perspectiva. Olha aí, já comecei sendo polêmico. No episódio anterior nós descobrimos que o Senhor Negativo, um dos grandes vilões dessa história, é na verdade o alter ego do Senhor Lee, um cara do bem, gente como a gente, só que muito rico, e que era dono do Fist, ou da Fist, que é aquele lugar que acolhia pessoas necessitadas e onde a Tia May trabalhava como voluntária. Agora observe a má sorte do Homem-Aranha, hein? Sempre tem um novo super vilão ali dentro do seu ciclo social. Coitado. Isso que é má sorte, ou então é outra coisa, né? Momento Deadpool, mas eu não vou falar, entendedores entenderão. E agora essa história continua com Miles Morales. Toda essa parte nós vamos acompanhar pelos olhos dele, e se você já sabe o que está por vir, prepare o coração. E não acaba por aí não, porque as coisas vão ficar ainda mais feias pro teioso que a gente já conhece. Miles Morales é apresentado pra gente como um grande fã do Aranha. Ele tem bonequinho, camisa, quadrinho. Eu não estou competindo. Ele já estava com umas dificuldades para escrever uma redação para a escola cujo tema era uma narrativa pessoal, ou seja, contar alguma coisa que aconteceu na vida dele. Só que ele estava tendo dificuldades de pensar nessa coisa. Pelo contrário, pensava até que o pai seria uma melhor pessoa, com várias histórias para contar, afinal era um oficial de polícia, então o que não faltava era aventura, ainda mais com o que vai acontecer nesse quadrinho. E isso só reforça essa relação legal entre os dois que a gente comentou no outro episódio. Mas os planos de ser um adolescente responsável, que coisa rara de se ver, né? Um adolescente responsável. Nossa, eu pareço um tiozão falando agora. Quem sou eu? Até parece. São interrompidos pelo Ganke, grande amigo do Miles, que inspirou diretamente o Ned Leeds dos filmes recentes do Aranha na Marvel Studios. O cara mandou uma mensagem avisando da última luta do Aranha que tinham filmado. E essa luta foi contra um vilão chamado Enxame. Me conta aqui, você já ouviu falar do Enxame? A resposta é provavelmente não, porque ele é um dos vilões mais aleatórios da galeria de vilões do Teioso, tá ali do lado do Cérebro Vivo e do Alfabeto, pra ver o quão aleatório ele é. Só que olha que legal! Todo o design do personagem foi refeito para se encaixar com esse padrão tecnológico futurístico que os personagens desse universo aí têm. É mais realístico e muito mais sinistro. O personagem fez tanto sucesso nessa edição aqui que os fãs pediram que ele aparecesse na sequência, e no quadrinho que é sequência a esse aqui, ele volta aparecendo como um vilão novamente. Inclusive essa próxima série é uma história totalmente original, não é adaptando a história do jogo de PS4 não, apesar de ser nesse mesmo mundo. E outra coisa também muito interessante são os poderes, porque o Enxame é tipo um enxame de abelhas que pensa ser um homem. Eu não me surpreenderia se o conceito desse vilão antigo tivesse servido de base para a criação do Homem-Aranhas, uma versão alternativa do Teioso que apareceu durante o Aranhaverso e é muito tenebrosa. Basicamente um grupo de aranhas que pensa ser o Peter Parker. Mas eu já tô viajando, vamos focar aqui. O pai do Miles o chama gritando porque ele não estava escutando nada com os fones de ouvido. Cara, isso me soa muito familiar. E enquanto vai correndo para a escola, se lembra, né, que existe uma teoria correndo pela internet de que o Homem-Aranha teria ganhado os poderes mais ou menos quando estava na mesma idade dele, ali nos anos adolescentes. Isso por causa do porte físico do herói na época, ele parecia menor nos vídeos. E seria divertido, Miles pensou, entregar uma redação contando essa história na escola. Ah, Miles, ele não sabia o que estava por vir, né? Em narrativas isso aí é um recurso chamado foreshadowing. Anota essa palavra e pode usar ela para parecer mais inteligente. A pessoa tá conversando ali e você fala foreshadowing, nossa. O seu QI já sobe aí. Tô criando uma tradição de dar dicas de palavras para parecer mais inteligente nesse canal. Então se inscreve para ficar esperto. E falando em ficar esperto, deixa eu aproveitar para fazer uma correção aqui. No episódio anterior eu falei que o Peter Parker
estava ativo como Homem-Aranha há 4 anos nesse universo. Porém, vieram nos comentários com toda a razão e falaram: ô Lokia, são 8 anos. Ele está há 8 anos agindo como Homem-Aranha nesse universo, não são 4. E eu sei lá por que eu falei 4, porque no roteiro tava 8, no quadrinho tava 8, no jogo tava 8, tava tudo 8. Meu cérebro que me traiu e falou 4 ali na hora. Então a culpa é do meu cérebro. Pede desculpa aí, cérebro. Desculpa. Aê! Enquanto isso, no centro da cidade, o amigão da vizinhança tá conversando com a Capitã Watanabe, logo depois que ele prendeu o enxame. E ela parecia preocupada. Primeiro foi o Shocker, agora o enxame. E aquele papo gostoso sobre o caos e a destruição da cidade que eles estavam tendo foi interrompido por uma ligaçãozinha do Dr. Octavius. Poderia estar ligando para dar uma promoção? Poderia oferecer um aumento, um sanduíche de presunto, qualquer coisa para o Peter? Poderia, mas não. Ele passou más notícias, dizendo que o prefeito Osborn tinha cortado o financiamento do projeto de pesquisa dele. Talvez com medo de uma má notícias dessa é que o Peter ficou distraído sem ouvir o celular chamando. Jovem distraído, esses jovens de hoje em dia, né? Jovens. Jovens. Mas por causa dessa treta, o Dr. Octavius não podia mais bancar o Peter Parker, não podia pagar o salário de um estagiário. Basicamente, o projeto todo estava acabado. E 2020, meu amigo, esse ano tá terrível, tudo cancelado, até o projeto do cara, poxa, sacanagem. Mas o amigão da vizinhança não é chamado de amigão à toa. Se ofereceu para ajudar o Dr. Octavius mesmo sem receber, o importante é a missão deles de tornar o mundo um lugar melhor, mas isso não vai adiantar muita coisa. De qualquer forma, é bom, é inspirador ver a boa vontade do Peter Parker na sua pior situação, ainda se oferecendo para ajudar o próximo. Isso é a vida do Homem-Aranha, não é? De noite é o oficial Davis que tá chegando no estaleiro aparentemente abandonado do Wilson Fisk. E enquanto o Homem-Aranha lá, coincidência, que mundo pequeno, estava provavelmente investigando também. Já falei e vou repetir, é muito bom ver o Aranha colaborando como um grande amigo parceiro da polícia assim. O oficial Davis até brinca que não pode haver vigilantes invadindo propriedades privadas, mas era tudo uma piada, porque ele mesmo tinha um mandato de busca e apreensão, provavelmente. Eu não sou um especialista em justiça, mas de que adianta um mandato de busca se você não pode apreender a parada? Imagina, a polícia chega lá, procura, achou um monte de coisa, mas não pode levar, tem que ir embora, só viu. Eu acho que não funciona assim. Alguém responde aí, existe mandado só de busca? É mandato de busca e apreensão junto, tem que ser sempre junto. E não podemos esquecer que o oficial Davis é pai de quem? Do Tiririca? Do Ronaldinho Gaúcho? Não, do Miles Morales, poxa. Então ele até menciona que o filho é um grande fã, fica assistindo vídeos do Homem-Aranha até tarde da noite, e o Peter, com muito bom humor, pede desculpas por aquilo tudo. Que legal, que divertido. Eu queria estar ali naquele papo. Eu tô muito sozinho, cara. Surpresa! Vazio nada. O estaleiro tava cheio de bandido. Inclusive, alguns deles saíram arrombando a porta, quase atropelando os dois em um caminhão. E fica bem claro pra gente que aquela ali é a patotinha do Senhor Negativo. As pessoas pararam de usar o termo patota desde antes de eu nascer, poxa. O Homem-Aranha sai em perseguição e o oficial Davis pede reforços enquanto tenta acompanhar. Não deve ser muito fácil acompanhar o Homem-Aranha. Você tem que torcer pra não haver engarrafamento no caminho. E eis que temos um dos momentos mais épicos desse episódio. Vendo que o Homem-Aranha seria atropelado pelo caminhão, o oficial Davis acelera e mete a viatura na frente para proteger o nosso herói. Aí fechou a história lá embaixo. Putz, acabou, morreu. Nossa, que trágico. Caracas, o oficial Davis se sacrificou para salvar o Homem-Aranha. Olha que exemplo. Esse aí é o cara que vai inspirar o Miles Morales, o novo Homem-Aranha, morrendo aí como sacrifício. Não. Ele não morre aqui não, tá? Porque virou a página e ele tá de boa, bem, sofreu ferimentos leves apenas, não foi dessa vez. Algum tempo depois, e quem chega na cena para cobrir a situação pelo Clarim Diário é ninguém menos que a ruiva favorita
do Peter Parker, a Mary Jane. Olha, essa história se passa em Nova York, porém parece que é ali na cidadezinha de Embu das Artes, porque é minúsculo, todo mundo se conhece, aparece, ninguém do nada ali. E a própria Mary Jane que convence o oficial Davis a contar os seus relatos do que aconteceu para ela, coisa que ele estava meio resistente a fazer. Ele se dizia um policial, ele não iria ser uma manchete para um jornal. Só que ela foi muito persuasiva, então parabéns aí, Mary Jane. No dia seguinte, na escola do Miles Morales, parecia que todo mundo já sabia o que houve, exceto o próprio Miles. Ele tinha ido para a escola sem estar ligado de tudo que o pai fez e ficou meio pistola ali, meio revoltos com a mãe por ter mandado ele estudar sem avisar que o pai estava no hospital. Deve ter sido fácil enganar ele também, distraído do jeito que é. Fica aí o alerta para você não ser distraído, senão você pode ser enganado pela própria mãe. Não sei se esse conselho foi muito bom, mas beleza. O Miles teve até que fazer a prova de trigonometria rapidão daquele jeito, né? Sabe como é que é? Quando você vai chutando tudo, bota A, e uma hora você acerta. Isso aí, ele fez a prova rapidíssimo e entregou pro professor prometendo que tinha tirado nota A, o que eu não sei, nunca vou saber, porque o quadrinho não mostra o resultado dessa prova. Tô curioso agora para saber. E no caminho pro hospital, o que acontece? O ônibus atrasou, Miles tropeçou em um buraco na calçada, ele foi assaltado e perdeu o celular? Não. Essa história não se passa no Brasil, meus amigos, se passa em Nova York, na Nova York da Marvel. Isso significa que o que o Miles encontrou no caminho foi uma chuva de bandidos e o Homem-Aranha prendendo um helicóptero com as suas teias. Deixa eu repetir aqui, o Homem-Aranha impediu a queda de um helicóptero com as suas teias entre os prédios. Um momento que no jogo de PS4 foi muito épico também. Please don't screw this up. Eu queria que algo assim acontecesse enquanto eu ando aqui pela cidade, mas acho difícil. Não sei se eu quero que isso aconteça não, mas tudo bem, sonhar não custa nada. Claro que o Miles dá uma surtada, filma tudo, tem uma conversa meio atrapalhada com o seu ídolo, mas é óbvio, né? Cara, é como se eu encontrasse o Keanu Reeves no meio da rua, o que eu ia fazer? Eu ia agir da mesma forma quase, ia perguntar se ele tem 3.000 anos de idade de verdade ou não. Yeah. E o Keanu é possível encontrar em São Paulo, hein? Ele já passou por aqui para fazer umas gravações. Gente, sonhar é de graça, eu já falei isso. Chegando no hospital, ele abraça o pai. Mary Jane tava lá contando que a matéria viralizou, tava tudo bem, só não tava bem com o Peter Parker. O cara nasceu para sofrer. Você vê um quadrinho do Homem-Aranha sem ele se ferrando, não é um quadrinho do Homem-Aranha, é outra pessoa, é o Aranha-Homem. O cara foi despejado do apartamento por falta de pagamento. Eu me lembro que no jogo de PS4 rola toda uma missão em que ele precisa invadir o próprio apartamento para pegar as suas coisas, é muito bom. Por outro lado, o oficial Davis está no seu auge, porque se aproveitando da popularidade da matéria, o prefeito Osborn decidiu fazer um evento para presentear ele com uma medalha de honra. Político sendo político, né? Durante o evento a gente vê um monte de cartaz lá, bandeira, sei lá, pedindo pro pessoal de Embu das Artes votar nele de novo. E sim, é uma medalha de honra por um ato heróico, porém, é um ato heróico que ele fez ao salvar o Homem-Aranha. Olha só que louco, como o Aranha é querido, até o prefeito precisa reconhecer ele nessa cidade. O oficial Davis estava mega nervoso pelo discurso e por sorte foi interrompido. Por sorte não, por que eu falo umas coisas dessa? Não é sorte, é uma situação séria. Volta aqui, sério. Piada de mau gosto essa. Por quê? Porque deu ruim, galera. Lá atrás a gente já viu o prefeito discutindo com alguém pelo celular, rebatendo ameaças a ele, e atrás do oficial Davis aparece um cara muito estranho. Um homem-bomba com um visual muito semelhante ao Senhor Negativo. Como o herói que é, o oficial Davis se joga em cima do terrorista para tentar impedir os danos, e eis que acontece a maior tragédia dessa história. O oficial Davis morre na explosão, num acontecimento importantíssimo para o Miles Morales, equivalente a
até a morte do tio Ben pro Peter Parker. Sem comentários engraçados aqui, não tem condição. No funeral, o Peter aparece e tenta consolar o Miles, o que é meio estranho porque os dois não se conhecem ainda ali. E nada que o Peter Parker diz ajuda, mas nós temos uma reflexão muito boa do Miles Morales. Ele nunca quis ter uma história de origem de super-herói. Ele gostava de ser um adolescente normal, porém aquilo ali aconteceu, e ele não conseguia parar de lembrar das palavras do pai antes de subir no palco, dizendo que não se pode sempre impedir que coisas ruins aconteçam, mas um herói nunca desiste. Eu acho essa história de origem, esse exemplo do oficial Davis, nessa história desse universo aqui especificamente, até melhor que o exemplo do tio Ben. Claro que é uma história que veio depois, então muito inspirada pelo que o tio Ben e o Homem-Aranha construíram em décadas e décadas de história, e por isso mesmo veio aprimorando o que foi feito na origem do Homem-Aranha lá atrás. Isso não desmerece o tio Ben de forma nenhuma, mas aqui nessa história nós vemos como o oficial Davis era de fato um herói. O Miles, quando virar o Homem-Aranha, não vai ficar se lembrando apenas de uma frase que o pai dele disse. Ele vai se lembrar do exemplo, e que ótimo exemplo, isso é muito bom. A vida do Peter ainda vai piorar muito antes dele receber a ajuda. Mary Jane vai ser pega, a máscara dos vilões vai começar a cair, tanto do Sr. Lee quanto do prefeito Osborn, que também tem as mãos sujas nisso tudo, mas isso vai ficar pro próximo episódio da nossa série. Então aperta esse botão vermelhinho aqui embaixo se ainda não for inscrito no canal para não perder a continuação dessa história. Aqui do lado tem outros vídeos que você pode curtir bastante, e muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Tá da hora essa história, hein?